Gente, hoje nós vamos fazer um resumo, na verdade, uma revisão dos principais conteúdos que nós vimos até agora, e o nosso vídeo especificamente vai tratar sobre Império Romano e decadência deste império. Então, nós vamos abordar aqui os principais pontos deste império, que começa em 27 anos depois de Cristo, antes de Cristo, desculpa, com o imperador Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, e em 476 a decadência a partir da invasão dos povos bárbaros. Dentro desse processo todo, nós vamos destacar os principais acontecimentos, entre eles, política do pão e do circo, Pax Romana, as ações que foram feitas durante o governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador, a ascensão do cristianismo, criação, surgimento do cristianismo, ascensão do cristianismo e todas as causas que levaram ao fim do império. Mas como se trata de um resumo, nós vamos pegar essa história desde o período da monarquia, república, até de fato o estudo sobre o Império Romano e os principais imperadores. Roma está situada em uma estreita faixa de terra que percorre o Mediterrâneo, na Península Itálica, e foi gradativamente sendo ocupada por alguns povos, a princípio de origem que se denominavam de italiotas, depois que se denominavam de etruscos, alguns gregos começaram também a se fixar nesse território, enfim, de uma forma gradativa, esses povos foram ocupando essa região e se organizando de acordo com o entendimento de sociedade que eles tinham na época, e a princípio se organizaram em uma forma monárquica, depois essa monarquia passa por uma fase em que nós a chamamos de república, houve um golpe e uma república foi instaurada, e depois disso, depois de 2 triunviratos, nós temos, de fato, o Império Romano com a centralização total do poder nas mãos da figura do imperador, tá bom? Mas aí, essas 3 fases, elas falam muito sobre Roma, e aí nós temos 2 versões, que é a versão lendária, que vocês também já conhecem, a partir dos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, e a versão histórica, que é a que conta, de fato, esse povoamento a partir dos italiotas, dos etruscos e de outros povos, e essa formação social. A sociedade de Roma, ela estava aí dividida em 4 grupos sociais. Alguns historiadores não trazem os clientes, mas é importante, sim, que a gente fale sobre eles. Eles existiam e eles estavam aí, eles conseguiam, dentro da sociedade, se distinguirem dos demais, tá bom? Então, no topo, os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, a elite romana, na verdade. Abaixo dos patrícios, os clientes, que eram pessoas que estavam ligadas aos patrícios, que forneciam, que dependiam de certa forma dos patrícios, prestavam serviço aos patrícios. Abaixo dos clientes, os plebeus, grande massa trabalhadora de Roma, e que pagavam altos impostos, e abaixo dos plebeus, os escravos, que eram adquiridos a partir da perca de uma guerra ou também pela contração de dívidas. Impossível falar sobre o Império Romano sem falar sobre os 2 triunviratos que foram criados em Roma e que antecederam a formação do Império, tá? Os triunviratos, eles tinham a função de permanecer com a República, de fazer com que a República sobrevivesse, mas de uma forma diferente. Então, era mais para acalmar os ânimos da população. Existiam muitas revoltas a essa época. Então, o triunvirato era uma forma de concentrar o poder na figura de 3 homens com muita popularidade, de uma forma geral, em Roma. E o primeiro triunvirato é formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso, um homem de muita importância em Roma nessa época, porque era muito rico, um dos homens mais ricos, e tinha aí conseguido vencer as forças da revolta do Espartacus, que era um escravo. Então, nós já falamos sobre essa revolta de escravos, e é Crasso o homem que vai principalmente combater essa revolta. Pompeu e Júlio César nessa questão de militarismo e de expansão territorial. Quando eles formam esse primeiro triunvirato, Pompeu acaba ficando em Roma e Crasso e Júlio César saem
para conquistar territórios para Roma. Júlio César tem a pretensão de conquistar Gália e consegue fazer isso, anexa a região de Gália ao território romano. E mais quando Júlio César retorna, Crasso acaba morrendo. Quando Júlio César retorna, encontra uma Roma diferente, porque Pompeu tinha aproveitado esse tempo e feito alianças com o Senado, então tinha conseguido muito apoio entre os patrícios e, de certa forma, dominava Roma sozinho. E Júlio César acaba combatendo Pompeu e vence as forças de Pompeu e acaba se tornando ditador em Roma. Enquanto ditador, ele vai acabar fazendo muitas reformas no campo social, principalmente distribuição de terra. Ele distribui, por exemplo, muitas terras para os seus soldados. E isso desagrada muito os patrícios. Ele é assassinado pelos próprios membros do Senado. E aí nós temos a formação do segundo triunvirato. O segundo triunvirato, ainda nessa tentativa de manter a república, ele é formado muito por uma pressão popular. A morte de Júlio César tinha causado uma revolta popular muito grande, porque Júlio César era muito querido em Roma. Então, o segundo triunvirato é formado aí por Lépido, por Marco Antônio e por Caio Otávio. Caio Otávio, inclusive, ele era filho de criação de Júlio César, era sobrinho de Júlio César. E Lépido acaba morrendo, Marco Antônio e Caio Otávio vão disputar pelo poder por um longo tempo. Existe aí uma questão política por trás disso e também pessoal por parte do Caio Otávio. Júlio César se envolve com a rainha do Egito, Cleópatra, e o Caio Otávio usa isso contra Marco Antônio também se envolve com Cleópatra, assim como Júlio César havia se envolvido com ela no passado. E o Caio Otávio vai usar isso contra Marco Antônio, porque ele vai usar como uma forma de traição em relação a Roma. O próprio Marco Antônio, aquele que era de Roma e que precisava garantir para Roma domínio territorial, enfim, se dedicar a Roma, foi considerado um traidor porque tinha relação com a rainha do Egito e, na verdade, Roma queria dominar o Egito e transformar o Egito em uma província, e isso é feito através das mãos do Caio Otávio. O que acontece? Eles acabam lutando. As forças de Caio Otávio derrotam as forças de Marco Antônio. Marco Antônio comete suicídio, assim como Cleópatra também. E aí nós temos a centralização do poder nas mãos da figura de uma pessoa, que é o Caio Otávio, que se auto-intitula de Otávio Augusto, sendo aí o primeiro imperador de Roma. Esse primeiro governo de Otávio Augusto é importante, eu quero frisar isso, que vocês entendam que o grande crescimento de Roma enquanto império, eu digo no sentido de extensão territorial, ele se dá durante a República e não durante o Império, tá? Muitos confundem, isso já foi questão de Enem, inclusive, então é durante a República que há a extensão territorial, que Roma ganha cada vez mais territórios. Durante o Império não, até porque o primeiro imperador, nós temos aí o início de um momento chamado Pax Romana, que é quando Otávio Augusto decide manter uma estabilidade, um período de paz, evitando conflitos, o Império já era grandioso demais, então na verdade ele ia colocar os seus soldados nas fronteiras para evitar invasões de estrangeiros, mas para proteger o que já existia. Então esse período é conhecido como período de Pax Romana, inaugurado aí pelo primeiro imperador Otávio Augusto. Já existia também na República, mas principalmente durante o Império, é muito usada a política do pão e do circo para conter as revoltas, a revolta dos plebeus, da plebe. O que era a política do pão e do circo? É você dar àquela população, a grande massa, de certa forma, uma atração, através, na época, eles iam para o Coliseu, ver a luta entre os gladiadores, entre os soldados, com animais ferozes também, ou até mesmo o assassinato de cristãos. Muitos cristãos eram colocados no Coliseu, junto com animais ferozes, para serem ali devorados.
e em troca também de tudo isso, na saída, a plebe recebia pão, recebia alimentos. Então, é conhecido como política do pão e do circo porque existia isso, essa forma de calar, de conter a população, dando isso, essa espécie de esmola. Então, política do pão e do circo e Pax Romana vão marcar aí esses primeiros anos de Império Romano por parte do imperador Otávio Augusto. O cristianismo surgiu durante o Império Romano e se contrapõe muito à ideologia do imperador. Não a ideologia, mas a forma como o imperador impunha nesse período o seu poder e a sua autoridade. Então, o imperador era visto naquela época como um deus, porque queria ser visto dessa forma. E os romanos, eles tinham essa cultura também originária dos gregos, então eles eram politeístas. O cristianismo traz em si tanto o monoteísmo, o culto ao único Deus, como uma filosofia muito contrária àquilo que o imperador pregava, aquilo que o imperador exigia. Então, durante muito tempo, entre o século I e o século III, os cristãos foram perseguidos. E isso só passou a mudar no ano de 303, com o Edito de Milão, por Constantino. O imperador Constantino, em 313, ele declara que o culto dos cristãos ele pode sim ser feito em Roma sem nenhum tipo de perseguição. Então ele dá aos cristãos a liberdade de culto. Pouco tempo depois, o imperador Teodósio traz aí o Edito de Tessalônia, mais radical ainda, porque além de Roma poder cultuar o seu único Deus através da religião cristã, Roma teria como religião oficial o cristianismo, e isso muda tudo. Então, o cristianismo tanto cresce e se expande muito durante o Império Romano, mesmo com tantas perseguições, como esses imperadores acabaram dando o braço a torcer e se rendendo ao cristianismo, seja por uma questão religiosa, seja por uma questão política. Explico por quê. Esses imperadores, embora tenham se convertido ao cristianismo, ou dito isso, nós vemos aí uma forma de unificar esse povo. Em 303, por exemplo, Roma estava completamente dividida entre o que eles chamavam, os cristãos chamavam de pagãos, né? Os que adoravam vários deuses, possuíam outras religiões, e os cristãos. E os imperadores, eles precisavam dessa unidade. E essas diferenças religiosas dispersavam esse povo. Então, de certa forma, foi promovido isso, escolhido o cristianismo aí como religião oficial no ano de 391, assim como foi promovido, de certa forma, o sincretismo religioso, elementos do cristianismo se fundiram a elementos pagãos e vice-versa, para que houvesse de fato unidade e que fosse favorecido essa forma de governo do imperador. Então, lembrem-se disso, tá certo? Existe uma questão religiosa, mas principalmente uma questão política quando o cristianismo passa a ser visto com bons olhos pelos imperadores romanos. A divisão do Império Romano se dá um pouquinho tempo depois da declaração de que Roma teria como religião oficial o cristianismo, em 395. O mesmo imperador Teodósio divide o Império Romano, entre outros fatores, entre outras motivações. Estava aí o grandioso, o Império Romano era muito extenso e era difícil controlar. Então, assim, lá no passado, Constantino, ele acabou já favorecendo aí, dando o título de capital à antiga cidade de Bizâncio, não é? Pela localização, por uma questão de favorecimento do comércio que vivia essa cidade, lá na parte do Oriente. E aí Teodósio, em 395, decide, já que existe uma capital, vou logo dividir esse império. E aí ficam dois impérios, o Império Romano do Ocidente com capital em Roma, Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla. Bizâncio passa a não ser mais chamada de Bizâncio e como homenagem a Constantino vai ser chamado de Constantinopla. Então fica o Império no Ocidente e no Oriente. Qual é o império que cai? A invasão em 476, ela traz como decadência os dois impérios? Não. Até por uma questão geográfica, nós já falamos disso. E por uma administração mais eficaz, o Império Romano do Oriente, ele permanece. E aí nós temos uma história de Constantinopla, do Império
Bizantina aí por mais 1000 anos. A decadência ela vem do Império do Ocidente. No ano de 476, Roma cai, o Império Romano do Ocidente. Dentre outros motivos, nós temos a expansão do cristianismo, a falta de escravos, não havendo conquista, automaticamente não haviam escravos, a má administração dos imperadores, muita corrupção e também exigindo do povo, de uma forma geral, o pagamento de altos impostos. Então, tudo isso fez com que esse grandioso império ficasse frágil e fosse possível a invasão de povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Na verdade, vários povos. Os romanos chamavam de bárbaro todo aquele que não falava a língua latina, a língua adotada pelos romanos. Então, entre eles, os hunos, etruscos, os germanos. Então, muitos foram os povos que invadiram Roma e que, de uma forma gradativa, no ano de 476, nós temos a morte do último imperador, e de fato é levado como um ano da queda de Roma, porque marca inclusive a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, tá certo? Gente, eu espero que tenha ficado claro, é só um resumo, é só uma revisão geral, rápida. Estudem para a prova, tá certo? Esse e os demais conteúdos que nós temos para a nossa prova.